Olá a todos, hoje é dia 25 de junho já e este é o resumo não só do dia, como das notícias que chamaram mais a atenção. Bem, hoje o dia começou a ir ao cemitério porque fez exatamente hoje um mês desde que eu enterrei a minha mãe. Levei um arranjo de flores que pronto, agora também acho que já posso anexar mais uma nova skill ao meu currículo vitae, florista, pelagista, que até não estava mauzinho. Pior é que hoje o dia não tem estado um pouco desagradável, um bocado ventoso, espero que aquilo tenha aguentado. Bem, depois de sairmos do cemitério, fomos gravar o piloto de uma ideia que eu já disse aqui, de uma espécie de um programa, ou pequenos vídeos onde conto histórias interessantes de locais turísticos. Fomos gravar de novo este piloto, um pouco mais curto, espero que esteja tudo certo. Há a possibilidade do rapaz ir fazer um trabalhinho aí de figuração, acho eu, numa curta-metragem, a ver se isso vai acontecer ou não. Bem, de chegada à casa e depois de fazer as coisas e trabalhar para outra peça, etc. Amanhã haverá uma nova edição, vamos gravar uma nova edição do Conexão Ibérica, logo espero que vejam e subscrevam ao canal. Decidi ver quais é que são as notícias que me chamaram mais a atenção hoje e que não falei no site, para falar aqui um bocadinho com vocês. E queria então começar mesmo com falar de turismo. Bem, eu hoje estive numa zona de praia e queria falar sobre uma aldeia que é considerada das aldeias mais bonitas deste país, fica no Algarve, é a aldeia de Alte. Bem, esta aldeia não é muito conhecida, tem uma cascata e tem águas esmeralda, cor de esmeralda. Bem, habitualmente estamos habituados na praia de areias brancas ou assim mais escuras, estivemos em regiões vulcânicas, como é o caso dos Açores, mas no Algarve temos água cor de esmeralda, um sítio claramente a descobrir e que poderia também estar em destaque na próxima edição da BTL 2027, que vai ter como o destino português em destaque a região da Grande Lisboa, que por acaso é onde eu me encontro neste exato minuto. Bem, passando para o Rock in Rio, já tivemos a primeira semana, com a Katy Perry literalmente a gritar que era 24% portuguesa, coisa que ninguém sabia, pronto, toda a gente sabia, ok, que era o bisavô, era da zona de São Miguel. Mas esta próxima semana vamos ter no sábado um dos sinónimos do Rock in Rio em Portugal. Para mim o Rock in Rio em Portugal tem aí 2 sinónimos: Ivete Sangalo Capoeira, que não está no cartaz este ano, pelo menos que eu tenha reparado, e os chutes e pontapés. Bem, qual é que é a vossa música favorita dos chutes? Bem, há uma música que está muito associada à própria Seleção Nacional, que é a Casinha, mas eu gosto de uma música que tudo serviu de banda sonora e penso eu quase mesmo de inspiração para uma telenovela que a TVI teve já há uns anos, que era O Mundo ao Contrário. Também gosto bastante dessa música dos chutes, mas é estranho ver uns chutes sem Zé Pedro, como é estranho ver, e continuo a falar de Rock in Rio, um Linkin Park sem o Chester. Mas pronto, isto é a lei infelizmente é a lei da vida. Bem, o próximo tópico que eu queria abordar era que, e passando agora para o desporto, estamos ainda no Mundial de 2026, ainda está a decorrer, mas já foi anunciado que a Rússia e a Bielorrússia poderão voltar às competições FIFA. Bem, a guerra na Ucrânia ainda não acabou, mas também não deixamos a Rússia e a Bielorrússia participarem, mas deixamos os Estados Unidos, deixamos Israel
ir à Eurovisão. Ou seja, temos uma... Eu já ouvi muito esta expressão em português do Brasil, de o pau que bate em Chico... Como é que é? Em Chico bate em Francisco, uma coisa assim do género. Ou seja, se deveríamos boicotar quem provoca caos e destruição, sim senhora. Então não deveríamos ter deixado que o Mundial acontecesse nos Estados Unidos, deixar só o Mundial, sei lá, no Canadá ou no México, ou mesmo só o Mundial no México, mas também podemos dizer, e tal, mas e os cartéis? Então se calhar não, deixávamos só o Mundial no Canadá e poderiam os jogadores correr o risco de morrerem congelados. Israel, com tudo o que fez, então também não deveríamos deixar Israel participar na Eurovisão, e também foi um bocado por causa disso que Espanha boicotou a edição deste ano. Mas temos deixado estes dois fazer, mas não temos deixado a Rússia e a Bielorrússia participarem. Bem, agora com a volta deles vamos lá ver como é que isto se vai desenvolver, porque acredito que muitos clubes ou seleções e tudo, os jogadores se hão de boicotar eles contacto com estas equipas, o que também poderá não ser benéfico. Poderão os jogadores que fazerem o boicote poderão ser eles os sancionados e não os respectivos países que têm feito toda a situação que já conhecemos infelizmente há vários anos, como é o caso da Rússia e da Bielorrússia. Bem, passando para outro país que está numa situação estranha, e trabalhei sobre ele hoje para o Belo Trapézio, a Guiné-Bissau. Bem, houve um golpe de Estado, entretanto foi lançado um livro para tentar demonstrar que a Guiné-Bissau não é só golpes de Estado, que infelizmente quando ouvimos falar sobre este país é sempre só sobre o lado negativo do país. Desde o derrubo do anterior presidente Umaro Sissoko Embalo, há um conselho de transição militar no poder, haverão eleições a 6 de dezembro, e este país foi suspenso da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que fará 30 anos agora a 17 de julho. Era e tudo a própria Guiné que tinha a presidência, agora a presidência foi colocada nas mãos de Timor-Leste. Bem, a CPLP suspendeu devido ao golpe de Estado. Este Conselho de Transição chamou a CPLP qualquer coisa como o clube dos que isto não vale nada, e que nas eleições irão votar a permanência ou não do país da CPLP. Eu já vi entrar a Guiné Equatorial, já vi a Inglaterra sair da União Europeia, o famoso Brexit. Keir Starmer agora também saiu do cargo de primeiro-ministro inglês, que é a coisa que me fez sempre muita espécie. Os ingleses vão mudando de políticos, mas não votam no primeiro-ministro que querem à vez. Isso sempre fez muita confusão. Agora, a Guiné-Bissau, sim, que a CPLP não tem grandes poderes. A gente fala muito da União Europeia, mas a União Europeia ainda assim faz mais que a própria CPLP. Mas a Guiné-Bissau, que precisa de tanta coisa, querer cortar os laços com todos os parceiros lusófonos, e depois também a CEDEAO, que é a Comunidade de Estados Africanos, foi lá, agora também saiu a dizer que tentaram esbronar. Isto claramente não pinta muito bem para o lado dos militares, mas este foi mais um capítulo da história conturbada deste país. Bem, agora passando para um aspecto mais positivo. Cinema. Os Oscars só serão para o próximo ano, como é. Mas Tom Cruise recebeu um Oscar honorário, e a verdade é que, apesar de parecer só fazer filmes de ação, Tom Cruise, com os não sei quantas Missões Impossíveis já foram feitos, Top Gun e etc, demonstra ser um ator com grande capacidade, porque algo que sempre me fascinou, e se o rapaz for mesmo fazer figuração, é algo que me fascina, mas desde sempre, não é tanto frente às câmaras, mas sim os bastidores, as histórias dos bastidores, a capacidade, porque uma coisa é ligar um telefone ou estar à frente da câmara e debitar texto, de repente inventar. Neste momento estou a falar
porque está a saber que eu estou a dizer coisas às vezes sem sentido. Mas há muitos que apenas dizem o que está lá escrito. Não sentem, não fazem eles. E Tom Cruise faz todas as cenas de ação, como muitos de nós já sabem, e devia ser distinguido pelo seu trabalho mas eu acho que nós olhamos para os atores de comédia, mas também de ação, quase como atores de segunda, mas há muitos deles que são muito bons. Eu acho o Tom Cruise muito bom, mas depois acho o The Rock não um bom ator, mas como cativante. Quem o conheceu na carreira como lutador percebeu que ele como lutador também não, mas depois tinha uma aura à volta dele que o levou ao patamar que hoje todos nós conhecemos. Mas Arnold Schwarzenegger também, uma aura enorme, próprio Sylvester Stallone, mas obviamente que eu não consigo meter o Stallone a declamar, sei lá, Shakespeare, acho que nunca se diz isso, mas sinto que Tom Cruise é um ator que infelizmente não tem sido reconhecido o suficiente. Já demos um Oscar a Leonardo DiCaprio, parece só sabe ter namoradas abaixo dos 25 anos. Este ano, para mim, o Ralph Fiennes, nunca sei pronunciar muito bem o nome dele, mas digo Ralph Fiennes, devia ele ter ganho o Oscar. Mas Tom Cruise, o que é necessário para ele ter finalmente a estatueta dourada? Digam lá, porque eu também gostaria de saber. Bem, agora sim, para terminar este resumo, o Mundial, como óbvio, não podíamos deixar de falar sobre o Mundial. Bem, agora vamos para a terceira e última jornada da fase de grupos. Algumas seleções já têm as suas passagens completamente carimbadas, como é o caso do México. Os Estados Unidos e Canadá, se não me engano, também passaram. A Argentina passou com o Messi outra vez a fazer anos e tudo, e a bater mais recordes. Espanha ainda falta jogar, mas está tudo extremamente bem encaminhado e será um Espanha-Uruguai. Acredito que neste grupo passe Espanha-Uruguai. Ainda pronto. É que penso eu que Espanha é primeiro, Uruguai talvez em segundo, mas o Uruguai que se meta a pau, porque eu gostaria bastante de ver Cabo Verde, que pela primeira vez está no Mundial, conseguia passar à próxima fase. Aliás, o próprio Cabo Verde, que inaugurou 2 ruas, uma rua com o nome Vocinha, e que já vai com 15 milhões de seguidores no Instagram, uma loucura, 15 ou talvez mais. E seguiriam Vozinha e tiverem sorte, ele segue-vos de volta. E outra rua com o nome Tubarões Azuis. Eu gostava bastante de ver Cabo Verde passar, pelo menos como um dos terceiros melhores classificados. E pode ser que eles consigam fazer uma surpresa contra a Arábia Saudita. Bem, o Brasil também já passou, ganhou a Escócia, com 2 golos do Vinícius Júnior, se não me engano, e um do Mateus Cunha. No caso de Portugal, o grupo de Portugal, neste minuto, ainda falta jogar esse jogo. Neste minuto temos a Colômbia em primeiro, já ganhou os 2 jogos. Portugal fez a cagada de empatar o primeiro contra a República Democrática do Congo, mas depois deu 5 ao Uzbequistão, está em segundo. E vai-se tudo decidir no último jogo, que por acaso cai ser um Portugal-Colômbia em Miami, ou seja, todos estão a ser chamados para Miami, o estádio do Messi, onde Portugal vai ver se passa em primeiro, porque se passar em primeiro vai ter o caminho sempre mais fácil, como é óbvio, mas nesta caminhada pode, mais cedo ou mais tarde, acredita-se que pode chegar à frente de Portugal adversários como a Argentina, um last dance, um último baile entre Ronaldo e Messi, ou mesmo a própria Espanha. Bem, o que é que vocês preferiam?
ter Portugal com um adversário mais fácil, fosse tudo, se não me engano, acho que era do Paraguai, ou pronto, ficar em segundo e ver o que é que nos cai na rifa, porque no caso do Brasil e tudo, o próximo adversário está entre 3: Japão, Holanda, Suécia. Dos 3, o mais fácil claramente para o Brasil seria a Suécia, porque se olharmos tem nomes como Alexander Isak ou Victor Gyökeres, mas não tem jogado assim muito bem. E o Japão tá bom, o Japão tá bom, tá naquela disciplina e estão a evoluir bastante. A Holanda de 10 anos atrás metia muito mais medo. Hoje em dia é a Holanda, sempre há algum cuidado, mas um destes 3 adversários para o Brasil, se fosse possível escolher, como eu escolheria a Suécia. E vocês? Bem, estas são as notícias do dia de hoje, um dia que também, isto aconteceu ainda ontem, está tudo marcado com o sismo na Venezuela, mas pronto, isto é um lado mais positivo das notícias. Sejam felizes.